Fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que voltou a defender a regulamentação da imprensa e da internet. Como é que você avalia esse posicionamento, essa maneira de reiterar, não é? Porque mais uma vez que Lula aparece defendendo essa posição. Porque eu ouvi a entrevista toda. Foi uma pergunta, né, que ele fez nessa entrevista à Rádio Pernambuco, à Rádio Clube, e o repórter perguntou, e a regulamentação da imprensa? Aí o Lula falou, o ex-presidente Lula falou, primeiro deixou claro, como a gente mostrou, que isso não se aplica à chamada mídia impressa, jornais e revistas. Então o foco seria televisão e internet. Então ele pegou em dois pontos principais em relação à TV: direito de resposta e a questão da pluralidade de opiniões, a pluralidade de acessos de várias correntes políticas à televisão. Basicamente a televisão, que no Brasil a TV aberta é uma concessão pública, né? Ela é algo que é concedido à iniciativa privada, mas que pertence ao Estado. Então eu lembrei, fui dar uma olhada nisso ontem, fiquei vendo hoje também. A gente lembrei que na época das eleições, a gente tem uma regulamentação muito rígida para as TVs abertas, né? É feito em todo o período eleitoral, é feita a questão de candidatos, de tempo e tal. E aí o Lula falou de exemplos da Alemanha, França e Reino Unido. Então fui lá dar uma olhadinha no como é a regulamentação da televisão e da internet nesses países. Tem uma questão delicada, importante, porque a Constituição brasileira ela veda qualquer embaraço à liberdade de informação jornalística em qualquer veículo de comunicação social. Então, uma eventual regulamentação, mesmo que não trabalhando com a ideia de censura, né, que é também proibida pela Constituição, isso poderia ser impactada, teria que ver a constitucionalidade de uma eventual regulamentação. Mas, enfim, fui lá ver. Tanto no Reino Unido, quanto na Alemanha, quanto na França, há uma preocupação muito grande com a questão da pluralidade de opiniões, com a pluralidade de fontes de informação. Na França, é até necessário que as empresas, que o órgão que regula as comunicações na França, ele informe ao governo qual foi o percentual de partidos, de representantes de correntes de opinião pública que deram entrevistas em rádios, em televisões, para que se assegure a pluralidade que se reflete na sociedade francesa. Então, essa busca aqui fica muito clara. A legislação do Reino Unido também fala isso, a necessidade da pluralidade da mídia, a legislação alemã também. Aí a gente pula para a questão da internet, que é um pouco mais delicada. A França tem uma legislação já bem atuante em relação a isso, uma legislação recente, que a gente está falando em questões recentes, e fala na responsabilidade das grandes plataformas de internet em relação ao conteúdo. Fala muito questão do ódio, para prevenir o ódio, para prevenir difusão de informações falsas, difusão de crimes. No Reino Unido, essa legislação está sendo discutida agora. O Congresso britânico, o Congresso do Reino Unido, no caso o Parlamento britânico, está discutindo essa que eles chamam de Online Safety Bill. É um projeto de lei de segurança online que está sendo discutido agora, né, lá no Reino Unido, que fala muito nisso, que seria responsabilidade também da Ofcom, que é a agência que cuida, uma agência independente que cuida da regulamentação da televisão. Então fala assim, que as plataformas protejam o utilizador, protejam a infância, evitem propagar notícias que estimulem crime, suicídio, prostituição. Enfim, a ideia, o que é na conclusão do Congresso britânico, da comissão que está tratando disso, é que as plataformas online falharam na tarefa de se autorregular. Então, que agora vai ser necessária uma lei no Reino Unido para regulamentar, para tentar, de alguma forma, responsabilizar as plataformas por boa parte, pela maior parte do conteúdo que é veiculado na internet. Claro, última frase. Claro que ditaduras também regulam comunicação, controlam e censuram, mas estou falando de países democráticos que têm sistema de regulamentação. Talvez, e falando desses países europeus, talvez até pela própria experiência desses países com televisões estatais, que na maioria dos países europeus, praticamente todas as TVs eram estatais. Esse processo de privatização começou recentemente, há algumas poucas décadas. Mas, enfim, existe a regulamentação, existe a legislação, aí tem que ver como seria feito isso e o que a Constituição brasileira admite. Elisa.
Fernando Molica, no Liberdade de Opinião. Obrigada, viu, Molica, por mais um dia, porque agora vamos à opinião de Boris Casoy.